Bom, pessoal, vamos começar então nossos vídeos de dilatação térmica, falando a respeito da dilatação térmica dos sólidos e começando especificamente pela dilatação linear. O que vai ser uma dilatação linear? Bom, temos que entender primeiro que tudo que você conhece aqui, ela tem realmente um volume. Na realidade, tudo que você está vendo tem um volume, ou seja, tem base, largura, profundidade e tudo mais. O importante é que nós vamos ter uma preferência de dilatação. Então, por exemplo, se eu pegar uma pilha, ela vai ter uma preferência, dependendo de como eu estou vendo ela, se ela estiver bem distante, ela está vendo ela como uma linha. Mas se eu estiver vendo próximo, eu posso ver ela como um volume, depende de como eu vou ver. Então, basicamente, um fio, quando você pega assim, ele para nós vai parecer mais uma linha. Combinado? Então, a gente vai chamar isso aqui, a dilatação dele, de uma dilatação linear. E o que é dilatação linear? Então, vou mostrar para vocês um processo de dilatação linear que acontece com todos nós, por exemplo, aqui em casa. Você está querendo saber se você está com febre ou não, você utiliza um termômetro, não é isso? E você tem aqui um liquidinho. Vou pedir para vocês fazerem esse teste na casa de vocês, se vocês tiverem esse termômetro. Vocês vão segurar aqui e vão verificar o que acontece com o liquidinho de mercúrio. Olha só. Ele vai aumentar de tamanho. Está vendo? Isso daqui é um processo que está acontecendo devido à minha temperatura. Chama dilatação térmica. Tudo que vocês conhecem aumenta de tamanho se nós aumentarmos a temperatura. E pela mesma razão, vai diminuir de tamanho, ou seja, vai contrair, se a temperatura também diminuir. O nome desse processo é dilatação térmica, que a gente dá para esse fenômeno. Combinado? Então é isso que você vai aprender agora na nossa aula de dilatação linear. Tem muito mais coisa aí no meio, então bora pro vídeo. O fenômeno é o seguinte, quando um corpo é aquecido, ele vai aumentar de tamanho. Já reparou nos trilhos do trem, por exemplo? Tem esse espaçozinho aqui, ó, dá uma olhada, é um espaçozinho que parece que é um encaixe. Mas não é um encaixe, por que tem esse espaço? Tem esse espaço porque como o trilho ele é exposto à luz do sol, ele vai ser aquecido. E não só esse pedacinho, todo o pedação. E todo ele vai esquentar. E quando esquentar, ele vai aumentar de tamanho. Por isso que tem esse espaçozinho aí. Ele chama-se junta de dilatação, ó. Porque quando esquenta bastante, ó como é que fica. Ele fecha tudo, tá vendo? Por que acontece isso? Porque tudo dilata quando aumenta a temperatura. E se não acontecesse isso, acontecia igual essa foto preta e branca aí, ó. Quando não tinha isso, eles perdiam milhões de dólares porque os trilhos sofriam os fenômenos da dilatação térmica e acabava acontecendo essa coisa estranha. E o que é esse espaçozinho aqui? Esse espaçozinho, ou o quanto ele dilatou, é o que a gente vai chamar de ΔL. Chama-se L porque é linha, tá? Então a gente vai pensar sempre numa dilatação linear. Combinado? Então tá bom. Vamos agora à explicação mais acadêmica, por assim dizer. Então, acompanhe. Temos uma barra que o comprimento dela inicial é L0. Quando a gente aquece, então ela vai estar numa temperatura final diferente, uma temperatura maior, ela vai aumentar de tamanho. Maior. E o ΔL é o quanto dilatou. E do que depende o quanto ela dilatou? Do comprimento inicial, da variação de temperatura e de uma característica do material que se chama coeficiente de dilatação linear. Quanto maior o coeficiente de dilatação linear desse material, mais ele aumenta de tamanho, mais ele dilata. O ΔL e o L0 vão ser dados sempre em metros, centímetros, milímetros, sempre em unidade de medida nesse sentido. A variação de temperatura em grau Celsius e o alfa, que é o coeficiente de dilatação, em grau Celsius a menos 1. Numa análise gráfica, é importante você perceber o seguinte, o primeiro dado que ele te coloca é o L0. O último é um L final. Para eu achar o ΔL, eu pego esse L final menos o L0. Aqui embaixo você tem a variação de temperatura, que eu vou obter por θ menos θ0. E aí eu aplico a equação ΔL alfa-loão. E quando eu aplico ΔL alfa-loão, vocês vão observar que por esse gráfico eu vou conseguir obter o alfa, que nada mais é do que o ΔL dividido por L0 Δθ. Eu peguei dali daquela equaçãozinha ali à sua esquerda. Tudo bem? Então tá bom. Uma outra parte importante da dilatação linear é o que a gente chama de lâmina bimetálica. Prestem atenção. Eu tenho aqui um latão e um invar, tá? Eu digo para você que o alfa do latão, ou seja, o coeficiente de dilatação térmica do latão vai ser maior que o do invar. Então, a gente percebe que o latão vai dilatar mais. Se eles estivessem separados, seria igual a figura de cima. Mas se eu juntar os dois,
Por eu juntar os dois, o efeito disso vai ser uma curvatura, sempre no sentido de quem? De quem tiver o maior alfa. Então, quem tem o maior coeficiente de dilatação vai curvar o outro. Tudo bem? Guarda isso aí que vai ser importante para a gente depois. Então, agora está na hora dos nossos exercícios. Vamos lá? Então, vamos lá. O primeiro exercício ele diz assim: buscando descobrir qual é o coeficiente de dilatação térmica linear de duas barras metálicas A e B, um cientista aqueceu as duas de 0 graus Celsius a 40 graus Celsius. E ele fez o gráfico abaixo, tudo bem? E ele pede para você calcular o valor dos seus respectivos coeficientes de dilatação térmica linear, ou seja, ele quer saber o alfa. Então vamos começar pela barra A. Então, ó, aqui é o L0, então já coloca lá, o L0 vale 20. 20 o quê? Milímetros. Então agora aqui, ó, a gente tem depois o Δθ, ele sai de 0 para 40, então é 40 graus Celsius. Quem é o ΔL? Observa que o A, para chegar no 40, ele sai do 20 e vai para o 20,8. Olha só. Então, o ΔL vai ser 20,8 menos 20. Isso dá 0,8. Combinado? 8 vezes 10 a menos 1 milímetros. Então, vamos lá. ΔL alfa loão. Só substituindo os valores. Aí eu pego, chego que o alfa vai ser igual. Bom, 2 vezes 4 dá 8. Aí vai ter 8 10 a menos 1 dividido por 8 10 a 2. Cancelo 8 com 8. Fazendo as contas, eu vou ter 1 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1. Agora a gente vai para a barra B, é a mesma coisa. Para a barra B, a gente vai ter que o L0 vai valer 20 milímetros. O que é 20? 2 vezes 10, tá certo? O Δθ vai ser 40 graus Celsius e o ΔL vai ser de 20 para 20,4, dá 0,4 milímetros. Combinado? 4 10 a menos 1. Então, ΔL alfa loão, vamos lá, substituindo os valores, a gente vai ter então que o alfa, vamos lá, 2 vezes 4 dá 8, então fica 4 10 a menos 1, 8 10 ao quadrado, passa dividindo, e a gente vai ter que o 4 e 8 dá para dividir, vai ficar meio, né? Daí fica 10 a menos 1 com 10 ao quadrado, dá 10 a menos 2 lá em cima, aí dá 10 a menos 3. Então 0,5 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1, que é o valor do alfa de B. Assim, o alfa de A vai dar 1 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1 e o alfa de B vai dar meio vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1. Próximo exercício é muito parecido, é um gráfico de novo. A gente já pega aqui o L0 vai valer 20, né? E a gente vai ter, é igual ao outro, o L0 já está aí marcado, o L0 vai dar 20 centímetros, tá certo? Que é o que aparece aí. E aí a gente vai ter que o ΔL, olha ali em cima, dá 20,02, né? Então fica 20,02 menos o 20, isso vai dar 0,02. Quem é o Δθ que eu consigo observar? Vai de 0 até 50. Então a gente vai ter que a variação de temperatura é 50 graus Celsius. Tudo bem? 50 é 5 vezes 10. Isso a gente põe para fazer a conta de uma... Ele quer saber o alfa, né? Então ΔL alfa loão. Quem é o ΔL? É só substituir os valores. 2 10 a menos 2. O alfa eu desejo. O L0 vale 20. 20 é igual a 2 vezes 10, tá bom? E a variação de temperatura é 5 vezes 10. Repara que 5 vezes 2 dá 10. 10 vezes 10 vezes 10 dá 10 à terceira. Então o alfa vai ser multiplicado por 10 à terceira. Quando 10 à terceira passa para o outro lado, ele passa como 10 a menos 3. Então ficou que o alfa vale 2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Beleza? Agora a gente tem um gráfico onde você tem duas retas paralelas, inclinadas, tá? E se elas são paralelas, presta atenção que uma se elevar, a outra também vai se elevar. É essa dica geométrica que vai me permitir resolver esse tipo de questão. Ou seja, o ΔL para o A vai ser igual ao ΔL para o B. Capiche? Então vamos lá. Ele quer saber o que eu posso falar a respeito do coeficiente de dilatação linear, né? Então, do alfa de cada uma. Então, ó, repara, o Δθ vai ser igual para os dois e o ΔL também vai ser igual para os dois. E é com base no ΔL que eu vou começar a fazer. O que é ΔL? Alfa loão. Então, vamos lá. ΔL de A é quem? Alfa de A, Lo de A, Δθ de A. E o ΔL de B é a mesma coisa. Então, fica alfa loão para A é igual a alfa loão para o B. O que eu posso cancelar? O Δθ de cara, porque afinal de contas eles são iguais. Agora repara, faz alfa de A sobre alfa de B. Do outro lado está o L0 de A, de B, vou passar o L0 de A para o outro lado, vai passar dividindo. Repara que está ao inverso, não está? Então se um aumenta, o outro diminui. Qual que é a conclusão que a gente pode ter? Como o L0 de B é maior que o L0 de A, né? Dá para ver pelo gráfico, os alfas vão ser o contrário. Então, o alfa de A vai ser maior que o alfa de B. É essa a conclusão que você pode ter.
tá? Combinado? Agora vamos para o Mackenzie. Uma barra metálica apresenta a temperatura de 15 graus Celsius, comprimento de 100 centímetros. Então ele está te dando a temperatura inicial e ele está te dando o comprimento inicial da barra, que é o L0. Então o L0 você vai colocar aqui 100 centímetros, 100 é 10 ao quadrado. O coeficiente de dilatação ele te dá o valor do alfa. O alfa vale 5, 10 a menos 5, graus Celsius a menos 1. E ele quer saber qual vai ser a temperatura, então ele vai querer saber a temperatura final, cujo comprimento final vai dar 100,2. Ora, de 100 para 100,2, quanto que vai dar o ΔL? 0,2, certo? Então vamos lá, ó, 0,2 centímetros. O que é 0,2? 2, 10 a menos 1. Para descobrir a variação de temperatura, alfa-loão, sempre ele. Então vamos lá, substituindo os valores, nós vamos ter que o Δθ vai ser dado como? Vai ficar 2 sobre 5, dá 2, 10 a menos 1 sobre 5, 10 a menos 3. 10 a menos 3 sobe e fica 10 a terceira. Então, 10 a terceira com 10 a menos 1 dá 10 ao quadrado, fica 200 dividido por 5. 200 dividido por 5 dá 40. Como eu já estava a 15 graus, meu amiguinho, é só pegar 40 mais 15. 40 mais 15 graus vai dar 55. Alternativa E. Beleza? Então é isso aí. Próxima questão. A próxima questão é da VUNESP, ele coloca pra gente uma tabelona. E nessa tabela ele vai pedir para que você descubra de qual elemento ele vai estar falando, ok? Então vamos lá. O comprimento inicial é 1 metro, a variação de temperatura de 20 para 70 e 50 graus Celsius, a gente vai usar 5 vezes 10. E aí a gente precisa saber o seguinte, ele fala que a barra aumentou de 1,45 milímetros. Então, como um está em metro, outro está em milímetro, eu vou ter que transformar esse milímetro para metro, que vai ser esse 10 a menos 3. Combinado? Então, ΔL alfa-loão. Então, 1,45 vezes 10 a menos 3 vai ser alfa vezes 1 vezes 5 vezes 10. Combinado? Então, 1,45 vezes 10 a menos 3 dividido por 5 vezes 10 é igual ao alfa. Essa conta aqui vai ficar 0,29. Então, ficou 0,29 vezes 10 a menos 4. Isso vai dar 2,9 vezes 10 a menos 5, que dá 29 vezes 10 a menos 6, graus Celsius a menos 1, que deu a alternativa E, chumbo. A próxima pergunta e última vai ser a respeito de uma lâmina bimetálica. Lembra? Você tem que reparar quem tem o maior alfa. Então, note que pelo exudado ali em cima, o zinco ele vai ter um alfa maior. Então, olha para a figurinha. Se eu aquecer, ele vai torcer para cima. Se eu esfriar, vai torcer para baixo. Combinado? Então, os dois estavam a 0 graus Celsius. A primeira diz que se você esquentar, você vai curvar ele para cima. É verdade. E a lâmina vai curvar para baixo se a temperatura for maior. Se você esquentar, vai curvar para baixo? Não. Na outra, ela diz que se a lâmina vai para cima, se a temperatura for menor, não, se for menor vai para baixo. A lâmina vai para baixo se a temperatura for menor do que 0 graus Celsius, aí sim. E aí a lâmina se curva para baixo sempre que a temperatura for diferente de 0. Não, aí não, né? Então, beleza? Então, se esquentou, ele vai curvar para cima porque o alfa do zinco é maior. E se esfriar, vai curvar para baixo porque o alfa do zinco é menor, ele vai contrair mais. Combinado? Então ficou a alternativa 1 e a alternativa 1 e 8 verdadeiras. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham curtido essa aula. Um abraço.